Olá, meus amores, voltamos para nossa segunda aula do dia, nossa aula de artes. Então, nossa terça-feira, né, a nossa segunda aula do dia de artes. E antes de a gente iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Então, vamos lá. Papai do céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família. Iluminai a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa história, a história do nosso Brasil. Por quê? Porque ontem foi feriado, não foi? Vocês sabem por que foi feriado ontem, 7 de setembro? Por causa do dia da independência do Brasil. E hoje vamos conhecer um pouquinho essa história, tá? Desde que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500 anos, há muito tempo atrás, o Brasil era colônia de Portugal, tá? Eles eram unidos. Aí, em 1808, muito tempo depois, né? O rei de Portugal, Dom João VI e toda a família real mudaram-se para o Brasil para evitar um conflito com Napoleão Bonaparte. Então, vamos por parte. Em 1500, o Brasil foi descoberto por quem? Por Pedro Álvares Cabral, tá? E aí ele se tornou, o Brasil, uma colônia de Portugal. Aí, em 1808, tá? A família de João Paulo VI, toda a sua família se mudou para o Brasil, para evitar conflito. Mas, em 1821, anos mais tarde, o rei voltou para Portugal. Ele teve que voltar para Portugal. Mas ele deixou o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Então, ele teve que ir embora, mas ele deixou o seu filho aqui, tá? Ele deixou Dom Pedro I, o príncipe regente do Brasil. Então, foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com o grito: independência ou morte. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, tá? Mas Dom Pedro não aceitava mais a situação. A partir desse dia, o Brasil não pertencia mais a Portugal. O Brasil era um país livre. Então, Dom Pedro I, ele proclamou a independência do Brasil. O Brasil, ele não tinha mais nada a ver com Portugal. Ele agora era um país, uma nação livre. Não pertencia mais a Portugal. Então, o Dia da Independência, ele é um feriado nacional do Brasil. E é celebrado no dia 7 de setembro de cada ano. Então, todos os anos, 7 de setembro, é comemorada a independência do Brasil. Né? Quem lembra que esse ano não teve por causa da pandemia. Mas quem lembra que nos outros anos vocês iam para a rua, ver desfiles das escolas, ver o exército, a polícia militar e várias outras desfilando. Não é muito bonito? Então, é a nossa comemoração por estarmos livres de Portugal. E a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre essa história. De 7 de setembro, independência do Brasil. O Brasil fazia parte do reinado português. Isso foi muito tempo atrás. Imagine só vocês, Portugal, eles nos explorava, levava nossas riquezas para suprir as necessidades vindas da realeza. Então, o Brasil, quando era colônia de Portugal, eles se aproveitavam da gente, se aproveitavam das riquezas que o Brasil tinha para suprir as necessidades deles. Então, a gente pagava vários impostos muito caros, levava nossas riquezas. Não era uma sociedade muito boa, não era algo que fornecesse, que nos ajudasse, que ajudasse o Brasil.
nossa aristocracia começou um movimento para livrar o nosso Brasil do imposto sofrimento. Então, já estavam tendo um movimento para que o Brasil conseguisse se livrar de Portugal. Aí, o nosso príncipe, quem lembra do príncipe que a Pro falou? O príncipe regente Dom Pedro I, tão famoso, ele quis romper com Portugal, tendo sido corajoso. Então, Dom Pedro I, que era o filho de quem? De Dom VI, ele foi deixado aqui. Então, ele quis romper também o Brasil de Portugal. Então, ele foi muito corajoso, né? Então, no Riacho Ipiranga, que fica onde? Em São Paulo, que a Pro acabou de falar, não foi? Ele deu um grito muito forte, levantando a sua espada, e gritou: independência ou morte. E então estava feito. O Brasil virou nação. Sim, Dom Pedro I virou rei depois da coroação. Então, depois desse dia, o Brasil não fazia mais parte de Portugal. Então, ele era independente, ele era uma nação independente. Ele não fazia mais parte de Portugal. E depois desse dia, Dom Pedro I ele virou o rei do Brasil depois da coroação. Ó, como é interessante a gente conhecer a história do nosso Brasil, da nossa nação, tá? Aí a Pro colocou um desenho aí representando Dom Pedro I com a espada para cima, gritando independência ou morte, tá? E aí foi em 7 de setembro que Dom Pedro declarou o Brasil independente e a história perdurou. Por isso, comemoramos exaltando o Brasil. Viva o nosso país, nossa pátria mãe gentil. Conseguiram entender um pouquinho da independência do Brasil, por que ela é tão importante? Vai fazer um resuminho. Tipo assim, ó. O Brasil, ele era uma colônia, então ele fazia parte de Portugal, quando ele foi descoberto. Então, Dom VI, ele veio para cá e trouxe toda a sua família. Só que ele teve que voltar para Portugal. Então, ele deixou o príncipe regente, né? Que foi Dom Pedro I, para tomar conta do Brasil. Só que o povo brasileiro já estava cansado de ser só uma colônia. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma vantagem com isso. Eles só eram tirado tudo de bom que a gente tinha. Era cobrado impostos muito caros. O que é impostos? Cobrado muito dinheiro. Muito caro. E eram levadas as nossas riquezas, porque você sabe que o nosso Brasil ele é muito rico. Então, levavam as riquezas. E fora também que o país Portugal, eles mandavam no Brasil, né? O Brasil pertencia a Portugal. Então, já existia um movimento para que o Brasil ele ficasse independente, que ele ficasse uma nação, ele virasse uma nação independente, que não tivesse nada a ver com Portugal. Então, Dom Pedro I, ele foi corajoso e ele, então, declarou independência ou morte, aonde? No Rio Ipiranga. Quem lembra que a Pro falou agora? Lá no Ipiranga, que é situado aonde? Em São Paulo. Sim, então ele foi corajoso, ele levantou a espada e gritou independência ou morte. E depois desse dia, né, comemoramos o 7 de setembro todos os anos. Isso surgiu em 7 de abril de 1822 e 7 de setembro de 1822, desculpa, gente. 7 de setembro de 1822. Então, todos os anos comemoramos essa data muito importante para o nosso Brasil. Quer dizer que o Brasil é livre, que o Brasil não é mais uma colônia, que o Brasil é o quê? Uma nação, um país. Então, todos os anos é um dia feriado para a nossa nação, feriado para o nosso Brasil. E é o dia em que nós proclamamos a independência do Brasil, que nós se alegramos, ficamos felizes com isso, tá? Isso é importante você saber. Aí a Pro colocou uma atividade aqui que é só de marcar, que vai ser assim. Primeiro, o Brasil era colônia de Portugal, Inglaterra, Holanda. Segundo, proclamou a independência do Brasil Dom Pedro I, Dom Manuel III ou Rei Joaquim. Terceiro, o grito dado por Dom Pedro foi independência ou morte, queremos sair daqui, cadê meus pais?
O grito foi dado perto do rio Atibaia, Tietê ou Ipiranga? 5. A data que foi declarada a independência do Brasil foi 7 de abril de 1822, 7 de setembro de 1822, 7 de fevereiro de 1822 ou 7 de agosto de 1822? A gente sabe que aconteceu em 1822, né? Que aí tá claro. A gente precisa saber a data. Que dia foi ontem? Fica muito fácil você responder. Então, responda essa atividade. A aula de hoje foi super interessante, super importante para nossa vida, para a gente conhecer um pouco do nosso país, da nossa nação, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da promo da aula de hoje, tá? E qualquer tipo de dúvida pode entrar em contato comigo, tá certo? Beijinhos da ProSandy, até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau.